Fala pessoal, aqui é o professor José Augusto trazendo para vocês mais uma aulinha de Química Orgânica para a segunda série. Então nossa aulinha de hoje vai ser aula de exercícios sobre o que a gente viu na nossa aula passada, que foram duas funções orgânicas, foram elas ácido carboxílico e cetona, certo? Então vamos ver agora uns exercíciozinhos sobre essas funções. Vamos lá, número 1 diz assim: escreva o nome dos compostos a seguir, segundo as regras da IUPAC, tá? Então, vamos lá. Segundo as regras da IUPAC, vamos dar o nome desses compostos aí. Bom, pessoal, na letra A, vocês já estão se deparando com a fórmula condensada do composto, tá? Vocês estão acostumados a ver em bastão, só que agora a gente está vendo a fórmula condensada. E lembram quando eu falei desse camarada aqui para vocês na aula, né? Desse grupo funcional, vocês lembram como é que a gente pode reescrevê-lo? Né? Vamos lá. Quem não lembra, o primeiro O do lado do carbono é a dupla O. Né? O outro pedaço do grupo, que é o OH, também está ligado ao carbono. Então, esse COOH significa isso aqui, C dupla O, OH. Tranquilo, pessoal? Então, isso aqui é um ácido carboxílico, tá? E para o lado esquerdo tem o radical, né? Que é esse pedaço daqui, certo? Então, vamos lá. Quem vai ser o nosso número 1? Nosso número 1 vai ser o carbono da função, que é esse cara aqui, né? Número 1. 2, continuando. 3, 4. Então, a gente tem um ácido carboxílico com a cadeia principal com 4 carbonos, correto? 4 carbonos, qual é o prefixo? But, certo? Então vamos colocar aqui no nome, botar aqui do ladinho, but. Só tem ligações simples entre carbonos, né? Então qual vai ser o intermédio desse cara? An. Beleza? E o sufixo dos ácidos carboxílicos será oico. Só esquecemos de um detalhe, né? Toda nomenclatura de ácidos, a gente começa com a palavra ácido na frente. Então vai ficar ácido butanoico. Por que a gente não precisou colocar o 1? Porque nessa função, o ácido, como eu falei na aula passada, tá, gente? O ácido carboxílico, assim como o aldeído, eles sempre vão vir nas extremidades, né? Nas pontas. Então, a gente não precisa posicionar o 1, porque a gente já sabe que ele vai vir no primeiro carbono. Beleza? Então, fica sendo aí ácido butanoico a nossa resposta. Tranquilo? Vamos, então, para a letra B. Na letra B, a nossa função está aqui embaixo, né? Então, a contagem ela vai começar por ela, tá? É uma das extremidades, beleza? Aqui eu tenho 3 extremidades, esquerda, direita e aqui embaixo. Então, vamos lá. Esse será o nosso número 1. Número 2 vai ser o de cima, não tem para onde correr. Agora, o 3 e o 4, a gente vai ver, né? Se eu for para a esquerda, eu vou ter 4 carbonos. Se eu for para a direita, eu vou ter 5 carbonos em sequência. Então, a gente vai para a direita. 3, 4, 5. Lembram que a cadeia principal, né, no caso aí, será a cadeia com o maior número de carbonos em sequência. Não podemos esquecer isso. Então, o que ficou de fora passa a virar uma ramificação. Uma ramificação com 2 carbonos. Então, qual é o prefixo para 2 carbonos? Et, né? E a ramificação está em qual carbono? No carbono 2. Então, vai ficar 2 etil. Esqueci mais uma vez de colocar o ácido na frente. Acontece, né, gente? Ácido 2 etil. Continua. Quantos carbonos tem na cadeia principal? Não é 5? Qual é o prefixo para 5? Vamos lembrar de pentacampeão. Então, ácido 2 etil. Pent. Tem alguma ligação dupla ou tripla entre carbonos? Não tem. Então, qual vai ser o intermédio? An. Sufixo dos ácidos carboxílicos, oico. Então, vai ser o nosso ácido 2-etil pentanoico. Aqui a gente podia juntar mais esse N com O, tá? Botei separadinho.
Tranquilo, pessoal? Letra C. Até agora a gente só está vendo os ácidos carboxílicos, ó, dupla O, OH. Beleza? Em todos os casos aí a gente viu dupla O, OH. Vamos ver a letra C. A letra C a gente tem uma cadeia fechada. No caso aqui o benzeno, né? E nesse caso aqui, pessoal, o que a gente vai ter vai ser o seguinte. O nosso número 1, né? Vai ser esse camarada aqui, tá? Porque ele está do lado aqui da função, né? Está mais próximo da função. O nosso número 2, ele vai seguir pela ramificação. Então, o nosso número 2 está aqui embaixo. E, né, o restante a gente não precisa contar porque a cadeia é fechada e é o benzeno aqui que a gente está trabalhando. Então, aqui a gente vai ter o ácido. Presta atenção agora, hein, pessoal? Se eu não tivesse esse metil, se eu não tivesse esse cara aqui, seria o ácido benzoico, tá? Porque eu juntaria o benzeno, que é o anel aromático, né? Com um ciclo de 6 carbonos, com o ácido carboxílico. Então, seria o ácido benzoico. Só que aqui eu tenho uma ramificação. Então, primeiro eu posiciono a ramificação, né? Que ela está no carbono número 2. Então, ácido 2-metil, que é a ramificação com um carbono, né? E agora, que eu já posicionei, já dei o nome da ramificação, o que sobrou? O benzoico. Então, vai ficar ácido 2-metil benzoico. Show? Beleza, pessoal? Então, eu juntei o nome especial do benzeno com o sufixo dos ácidos carboxílicos, que é a minha função orgânica nesse caso. Tranquilo? Então, continuando aí. Letra D. Letra D, agora a gente vai estar vendo a acetona. Acetona está nesse carbono aqui. Lembrando que a acetona, gente, ela sempre vai vir entre carbonos. A acetona, ela nunca vai vir na extremidade, tá? Nunca vai vir nas pontas. A dupla O, né, para eu ter uma acetona, ela tem que vir no meio da cadeia. Bom, então a gente está vendo aqui, pessoal, que a acetona ela está realmente aqui no meio da cadeia, show de bola. E agora a gente vai ver onde é que vai começar a nossa contagem, né? Lembrando, pessoal, que se a gente for analisar, aqui a gente tem uma ligação dupla. Essa ligação dupla ela vai influenciar a minha cadeia, não vai? Mas a minha função orgânica também influencia. Quando a gente fica na dúvida, a gente consulta o nosso resumão. Vou pegar ele aqui pra gente, novinho em folha, refeito. Olha só que lindo, gente. Vamos lá. Presta atenção. A função ela tem prioridade sobre a ligação. Então, quando a gente for fazer a contagem da cadeia principal, a gente vai olhar para a função primeiro, correto? Então, onde que a acetona está mais perto? Do lado esquerdo ou do lado direito? Olhando aqui para a nossa molécula, a gente vai ver que ela está mais próxima no lado esquerdo mesmo. Então, a contagem aqui vai começar do lado mais próximo da função. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Beleza? Muito bem. Vamos lá, então. 8 carbonos. Qual vai ser o nosso prefixo? Resumão, nos ajude. Oit. Vai ser oct, tá? Deu um bug mental aqui. Então, 8 carbonos, prefixo oct. Então, vai ficar oct. Muito bem. Agora, ligação dupla tem? Tem ligação dupla. Então, o meu intermédio não vai ser an. O meu intermédio vai ser n. Beleza? E eu tenho que posicionar essa ligação dupla. Onde é que ela está? Ela não está começando no carbono número 6? Então, vai ficar oct 6 n, né? Mostrando que no carbono 6 eu tenho uma ligação dupla. E agora, pessoal, sobrou a função. A gente tem que posicionar a função, que no caso é a acetona, né? Diferente do ácido carboxílico, que sempre vai vir numa extremidade, a acetona é uma função que vem no meio da cadeia. Então, ela tem que ser posicionada, né? No caso, ela está vindo no carbono 3, então vai ficar oct 6N 3 ona. Beleza? Mostrando que no carbono 3 está a minha função cetona, que é a minha dupla O. Tá?
Beleza, pessoal? Letra E. Na letra E a gente vai ter duas cetonas. E agora a gente vai ver a questão da contagem, né? Bom, a contagem, galera, se a gente começar da esquerda, a gente tem que fazer aqui com bastante atenção, tá? Vamos ver as possibilidades que a gente tem. Começando aqui da esquerda, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, né? Vou começar da esquerda de novo, só que ao invés de eu continuar tudo para a direita, eu vou subir quando chegar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, já aumentou. Agora, e se eu não quiser começar dessas extremidades de baixo? E se eu quiser começar de uma das extremidades de cima? Vamos ver se aumenta o número de carbonos? Começando aqui de cima, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu continuar para a direita, 8. Mas se eu subir, 8, 9. Opa, então o que eu vou fazer? Eu vou começar por cima, tranquilo? Como a molécula ela é simétrica, tanto faz se eu começar dessa extremidade de cima ou dessa aqui, tá? Basta eu ter em mente que eu vou ter que subir de novo quando chegar aqui, tá, pessoal? Então, fiquem atentos a isso, tá? A cadeia principal é o maior quantitativo de carbonos em sequência. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. O que ficou para fora virou ramificação, correto? Então, a gente tem duas ramificações. Uma no carbono 3, uma no carbono 7. Essas duas ramificações são iguais, não são? Elas não têm um carbono só? Então, são duas ramificações do tipo metil. Então, vai ficar 3,7 dimetil. Lembrando que esse di é o prefixo da repetição, né? Eu estou repetindo o radical metil duas vezes, por isso o prefixo di, né? E onde é que estão os radicais? No carbono 3 e o outro no carbono 7. Maravilha? E agora a gente vai para a cadeia principal, que tem 9 carbonos. Estão percebendo que a gente está usando mais o 9? A gente quase não estava usando o 9, né? Vamos lá. 9 é o prefixo non, né? Então, 3,7 de metil, non, né? Tem alguma ligação dupla ou tripla entre carbonos? Não tem, né? Então, vai ficar no intermédio an. Nonan. Agora, eu vou ter que posicionar quem, pessoal? As cetonas. Eu tenho uma cetona no carbono 4, a outra cetona está no carbono 6. Então, vamos lá. Nonan 4,6 de ona. Por que de? Porque eu estou mostrando que está havendo uma repetição, né? Onde a cetona está sendo repetida aqui, ó, duas vezes. Tranquilo? E eu tenho uma no carbono 4 e a outra no carbono 6. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Vamos lá. Número 2. Número 2. Número 2 é uma boa questão, ó. A substância 2-propanona, 2 pontos. Aí ele mostra aqui pra gente a substância, né? Aí ele diz assim: pode ser simplesmente... pode ser chamada simplesmente de propanona, já que não existe um composto com o nome 1-propanona. Explique por quê. Então, ele quer que a gente explique aqui por que não há a possibilidade do composto 1-propanona existir. A gente já viu isso na aula passada, pessoal. Vamos desenhar aqui como é que seria o 1-propanona caso ele existisse. Propanona, né, a gente teria 3 carbonos, né? Então, vou desenhar aqui 3 carbonos. 1-propanona seria o quê? No primeiro carbono, tanto faz se vai ser o da direita ou da esquerda, né, uma das extremidades, eu teria uma dupla O. Galera, isso aqui é uma cetona? Olha para esse carbono. Não está faltando ligação nele? Quando falta ligação no carbono, a gente coloca um hidrogênio. Lembra que tem um hidrogênio implícito aqui. Isso aqui é uma cetona ou é um aldeído?
Então, se vocês lembraram aí das nossas aulas passadas, vocês sabem que isso aqui é um aldeído, tá? Aldeído é dupla OH. Então, pessoal, isso aqui mostra que a cetona ela não pode vir nas extremidades. Por isso que ela nunca vai vir no carbono número 1, tá? Ela não vem na extremidade, ela sempre vai vir no meio da cadeia. Por isso que seria redundante a gente colocar 2-propanona, tá? Esse 2-propanona a gente não precisa colocar, porque não tem a possibilidade da cetona vir no carbono 1, né? Se eu tiver uma molécula com 3 carbonos, ela só vai poder vir no carbono do meio, que é o carbono número 2. Então, aqui é redundante colocar o 2-propanona. Ela só pode vir no 2, então eu poderia deixar simplesmente o propanona. Tranquilo, pessoal? Então, a resposta é essa, tá? A cetona ela não pode vir no primeiro carbono, porque, nesse caso, a gente não teria a função cetona, mas sim a função aldeído. Tranquilo? Isso aqui é pegadinha de vestibular, tá? Fiquem atentos a isso. Vamos agora para o nosso número 3. Vamos lá. Número 3. A número 3 é o inverso da número 1, né? Ele quer aqui que a gente desenhe as estruturas dos compostos, tá? Então, aqui ele dá o nome para a gente e pede para a gente desenhar. Na minha opinião, esse método aí é mais fácil. Vamos lá, então. Letra A. O que diz para a gente letra A? Cicloheptanona. Terminou em ona, a gente sabe que é uma cetona. Correto? Então, aqui a gente vai ter uma cetona. Show de bola. No caso, pessoal, como é uma cadeia fechada, por isso que ele não pontuou onde que está a cetona. Tá? Ele não pontuou, está no carbono 2, está no carbono 3. Por quê? Porque num ciclo, a contagem vai começar pela função, né? Então, ela só vai poder vir, nesse caso, no primeiro carbono. Tá? No caso de uma cadeia fechada. Não confunda com cadeia aberta, onde a cetona não vem no primeiro carbono, porque aí eu estaria levando em consideração que ela estaria em uma extremidade, né? Então, isso não pode acontecer numa cadeia aberta, que foi o que a gente viu no exercício anterior. Seria um aldeído, tá? Mas na cadeia fechada não tem problema nenhum dela vir no primeiro carbono, porque ela de qualquer jeito vai estar entre carbonos, beleza? E vou respeitar essa dupla O entre carbonos aí, respeitando a função cetona. Então, sem mais delongas, né, para vocês entenderem o que eu estou fazendo, aqui a gente vai ter uma cadeia fechada, né, um ciclo, com quantos carbonos? Hept é o prefixo para, deixa eu pegar o nosso resumão, vocês já devem saber, mas não custa nada, né? 7 carbonos. Então, vamos desenhar um ciclo com 7 carbonos. Vamos lá. Ó. Pronto. Tipo uma casinha, né? Um ciclo com 7 carbonos. E aqui, pessoal, ó, se a gente contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Eu posso colocar a cetona em qualquer um desses carbonos, tá? Aqui ela só vai ter a possibilidade mesmo de vir no primeiro carbono, ok? Porque aqui a contagem vai começar pela função. Como é uma cadeia fechada, eu vou começar obrigatoriamente, né, da função orgânica, então ela vai estar no carbono número 1 sempre, na cadeia fechada. Tá? Letra B. Ácido decanoico. Pô, deca, vamos lá, deca é o quê? Prefixo para 10, correto? Então a gente tem que desenhar 10 carbonos em sequência, não tem nenhuma ramificação aqui, beleza? Vamos lá, 10 carbonos. Só fazer devagarzinho. Vai fazendo e vai contando. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda faltam 3. Conta de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Ácido decanoico é um ácido carboxílico, né? Começou pela palavra ácido, a gente já sabe que é um ácido carboxílico. E sabemos também que os ácidos carboxílicos sempre vêm nas extremidades. Então, eu vou desenhar aqui do lado direito, olha só. Dupla O, OH. Esse é o nosso ácido carboxílico. Vocês notem que não tem nenhuma ramificação, né? É só essa formulazinha purinha aqui mesmo, beleza? Então,
isenta de ramificações. Como está com o intermédio AN, não tem nenhuma ligação dupla ou tripla entre carbonos. Então está aqui o nosso ácido decanoico bonitinho, tá bom? E por último, letra C. Vamos lá. 2-metil, octan, 3-ona. 2-metil, octan, 3-ona. Ona, cetona. Tem ramificação? Tem. No carbono 2 tem metil. Beleza, mas vamos focar então primeiro na cadeia principal. A cadeia principal tem quantos carbonos? Olha o prefixo aqui, ó, oct. Prefixo para oct, todo mundo já deve saber, mas botando aqui na colinha do resumão, veremos que é 8. Vamos desenhar agora uma cadeia com 8 carbonos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desenhei 9 sem querer. Vamos apagar esse cara aqui, ó. Esquece ele, tá? Vamos esquecer esse carinha aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa cadeia termina aqui. Beleza. No carbono número 2, a gente vai ter uma ramificação. Uma ramificação com quantos carbonos? Ó, 2 metil. Então, se eu começar da esquerda, né? 1, 2. Vou colocar o metil aqui. Octano, então esse an mostra pra gente que só tem ligações simples entre carbonos, né? Então não vou me preocupar com nenhuma dupla ou tripla. Octan 3-ona. Então no carbono número 3, que é o que está ao lado desse número 2 que a gente posicionou, a gente vai ter uma cetona. Beleza? Então esse aqui é o nosso composto. Beleza? 2-metil, octan 3-ona. Tranquilo, pessoal? Facinho, né? Esse método aí é bem mais fácil do que a gente olhar e dar o nome. Tranquilo? Número 4. Vamos ver aqui o número 4. Considere a relação propanoico, butanal, propanona e butanol. Indique a alternativa que representa a função de cada um dos compostos respectivamente. Pessoal, aqui ele só deu o nome e a gente tem que identificar as funções a partir do sufixo. Tá? Aqui a gente tem o sufixo oico, aqui a gente tem o sufixo al, aqui a gente tem o sufixo ona e aqui a gente tem o sufixo ol. Tá? Então, nessa ordem, a gente tem que identificar quais são as funções. Beleza? Oico foi o que a gente viu na aula passada. Oico é o sufixo de um ácido carboxílico, tá? Se for para desenhar o composto número 1, vou chamar ele de número 1. Se for para desenhar ele, a gente vai ter um composto com 3 carbonos, né? Então, vou deixar aqui embaixo, ó, 3 carbonos, né? Sendo que em uma das extremidades eu vou ter o ácido carboxílico. Então, dupla O, OH. Então, aqui a gente tem o ácido propanoico, que é o nosso composto número 1. Tá? Então, de cara, esse número 1 é um ácido carboxílico. Então, primeiro tem que ser um ácido carboxílico. Ficamos entre a letra B e a letra C. Já eliminamos, então, a letra A. Não pode ser a letra A, que começa com álcool. Não pode ser a letra D, que começa com aldeído. E não pode ser a letra E, que começa com cetona. Show? Nosso composto número 2. Quem é o nosso composto número 2? Nosso composto número 2 é o butanal. Butanal, pessoal, vamos lá. Esse al aqui a gente não viu na aula passada, a gente viu na anterior a ela, né? Quando a gente viu os aldeídos. Então, esse cara aqui está falando de um aldeído. Um aldeído com quantos carbonos? O prefixo não é but? Então, a gente está falando de um aldeído com 4 carbonos. Vamos desenhar ele também? Só para a gente não perder a prática. Vamos lá, 4 carbonos. Beleza, e como é que é o aldeído mesmo, hein? Dupla O. É parecido com ácido carboxílico, só que ao invés do OH, eu vou colocar só o H. Tá? Esse é o nosso butanal. Beleza? Então, aqui a gente tem um aldeído e aqui a gente tem um ácido carboxílico. Então, continuamos aqui, ó, entre a B e a C. Ó, aldeído, aldeído. Vamos lá. O desempate vai estar na cetona e no álcool.
Só que agora vai ficar fácil, né? Olha o composto número 3. Propanona. A gente acabou de falar dela, ainda termina em ona, né? Então já está dando a dica. Propanona é uma cetona ou é um álcool? A terminação da cetona, ela já dá a dica pra gente, né? Então, desenhar aqui embaixo. Nosso número 3 é a propanona. Prop, 3 carbonos. E como é que é a função cetona mesmo? É a dupla O. Não pode vir nas pontas, porque aí vira um aldeído. Então, a propanona, a dupla O só pode vir no meio, né? Lembre-se disso. Famosa acetona, né? Que a gente viu na aula passada. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente já mata a questão. Só pode ser a letra B. E aqui a gente teria, no caso, o último, né? Só para a gente não deixar ele de fora, o nosso butanol. Então, esse aqui será o nosso composto número 4. Butanol, prefixo but, para 4 carbonos. Então, vamos desenhar ele aqui embaixo, aqui do lado. Terminou em ol, a gente tem um álcool, né? Então, ó, butanol, né? Só que aqui tem um detalhe. Ele falou pra gente só butanol. Ele não fala pra gente onde que tá o ol. Lembram que a gente tem que ficar posicionando? Né? 1 butanol, 2 butanol. Não tem como saber se o álcool ele vai vir no carbono 1 ou no carbono 2. Apesar disso nem fazer parte do nosso exercício, tá, gente? Ele só não está especificando. Ele quer que a gente saiba da função pelo nome. Tranquilo? Então, aqui a gente pode colocar o álcool no carbono número 1, tanto faz. Esse aqui seria o 1-butanol, tá? Ou butan-1-ol. Mas lembrando que a hidroxila poderia vir no carbono 2 também, sendo o 2-butanol. Mas como não faz parte do exercício, essa questão da nomenclatura, né? Enfim. Então, vamos marcar aqui pra gente a resposta certa, que vai ser a letra B. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Aqui vocês poderiam usar vários macetes para resolver essa questão, tá, gente? Não precisava conhecer todas as funções. Se vocês conhecessem só o álcool, vocês saberiam aqui, ó. Bom, eu conheço o álcool, eu vi o álcool. Então, eu sei que o álcool termina em ol, ele é a hidroxila ligada a ligações simples, né, carbonos saturados, né? Então, vamos supor que vocês conhecessem só o composto número 4. Então, vocês sabem que o último cara tem que ser um álcool. Vamos chutar consciente. Se for para chutar, chuta consciente. Mas olha só, sabendo só dessa informação, não conhecendo as outras, sabendo só do álcool, vocês conseguiriam marcar a resposta certa. Vocês sabem que o álcool é o último e a única opção que mostra o álcool por último é a letra B. Tá vendo? Então, vocês têm que aprender, pessoal, a ficar mais sagazes nessas horas aí de chutar, né? Quando vocês, aqui eu dei o exemplo para vocês, se vocês conhecessem apenas uma das funções. Ele deu 4, né? Mas conhecendo o álcool, que é a mais básica, né? A primeira função que a gente vê depois dos hidrocarbonetos, quando a gente vê uma função oxigenada, vocês conseguiriam matar essa questão numa boa também. Vamos lá então, pessoal. Nosso número 5 diz assim. Monte a estrutura de um ácido carboxílico que, 2 pontos. Então, vamos lá. Possui insaturação no terceiro carbono. Então, já fiquem ligados aí que no terceiro carbono ele vai ter uma ligação dupla, né? Ou tripla. Na verdade, aqui, pessoal, eu queria especificar que a ligação era dupla, tá? Eu esqueci, tá? Então, uma insaturação, né? No caso aqui, eu vou até botar entre parênteses, ligação dupla, que eu esqueci de especificar mesmo, tá? Faz parte do exercício. Então, uma dupla ligação no carbono 3, beleza? Segundo quesito, possui uma ramificação do tipo etil no carbono mais próximo da função. Então, a gente tem um ácido carboxílico, a gente sabe que os ácidos carboxílicos só vêm presentes na extremidade. Então, o primeiro carbono vai ser o carbono da função. Qual vai ser o carbono mais próximo dele? Vai ser o segundo carbono, correto? E esse segundo carbono ele vai ter uma ramificação do tipo etil, tá? Só que o último quesito é o mais difícil, ó. Possui 21 átomos no total. Então, é um quesito meio vago, né? Pô, 21 átomos no total? Isso fica bem vago pra gente. Então, é o tipo de exercício que a gente tem que fazer aos pouquinhos, né? Não tem como a gente já mentalizar como é que seria de cara esse composto,
né? É diferente dos outros exercícios que ele deu o nome pra gente. A gente foi lá e montou rapidinho, tá? Aqui ele só complicou um pouquinho, mas a gente fazendo devagar a gente chega lá. Vamos lá. Vamos por partes, né? A gente tem um ácido carboxílico. Então, eu vou desenhar ele aqui primeiro. Ó, dupla O, OH. Esse é o meu ácido carboxílico, né? Esse vai ser o meu primeiro carbono. O segundo carbono, ó, possui uma ramificação do tipo etil no carbono mais próximo da função, que é esse carbono daqui, né? O carbono mais próximo da função. A função está aqui. Qual é o carbono mais próximo a ela? É o que está do lado. Beleza? Então, esse carbono aqui tem uma ramificação do tipo etil. Então, uma ramificação com 2 carbonos. Possui uma insaturação, que é uma ligação dupla, no carbono 3. Então, ó, 1, 2, vamos desenhar o 3 aqui para o lado, que isso aqui tem que ser uma ramificação. 1, 2, 3. Então, o terceiro carbono ele tem que começar uma insaturação. Então, eu vou ter um quarto carbono. Tá? Esse é o mínimo que a gente pode fazer com os 2 primeiros quesitos. Tá? Eu estou respeitando esses 2 primeiros quesitos e eu já desenhei isso aqui. Tá? Vamos ler de novo. Ó. Possui insaturação, ligação dupla, né, no terceiro carbono. Como essa ligação dupla ela começa no terceiro carbono, então ela tem que ter um quarto carbono para finalizar essa ligação dupla, que é o que eu fiz aqui. Tá? O quarto carbono está terminando a ligação dupla. Segundo quesito, possui uma ramificação do tipo etil no carbono mais próximo da função. Qual é o carbono mais próximo da função? É esse cara aqui. Então, aqui tem uma ramificação do tipo etil. Correto? Beleza, esse é o mínimo que a gente pode desenhar. Qual o macete agora? O macete é contar quantos átomos no total a gente tem só com isso que a gente fez, porque a gente já está respeitando os 2 quesitos anteriores, falta respeitar o terceiro e último quesito. Tem que ter 21 átomos no total. Caso ainda não tenha, a gente trabalha só na quantidade de carbonos da cadeia. A gente aumenta o quantitativo, né, de carbonos da cadeia. Lembrando que quando a gente aumenta o carbono, esse carbono vai ter hidrogênios ligados a ele. Tá? Então, vamos contar agora quantos átomos a gente tem por enquanto? Vamos lá. Carbono. Carbono são os vértices. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Oxigênio, a gente tem 2. Hidrogênio, a gente tem quantos? Hidrogênio, a gente tem. Esse carbono aqui não falta nenhum hidrogênio. Esse aqui falta um hidrogênio aqui em cima. Esse carbono aqui faltam 2 hidrogênios. Lembrando que tem que completar 4 ligações. Esse aqui faltam 3. Beleza? Esse aqui falta 1. Isso aqui vocês já estão craques. Estou fazendo direto, tá? E esse aqui faltam 2. Vamos contar quantos hidrogênios tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E não podemos esquecer do hidrogênio da hidroxila. Então, a gente tem 10 hidrogênios. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, hidrogênio, 10. Vamos contar? 10 mais 6, 16. Mais 2, 18. Para chegar a 21 átomos, pessoal, está faltando quantos? 3 átomos, né? Então, vamos de novo. Eu vou adicionar mais um carbono aqui do lado, tá? Vou botar aqui para cima. Mais um carbono aqui do lado. Quando eu faço mais esse carbono aqui do lado, o que acontece? Eu adicionei mais um carbono. Então, não sei se vocês perceberam, mas eu vou ter que eliminar um desses hidrogênios que eu desenhei. Tá? Porque a partir do momento que eu coloquei um carbono novo do lado direito, esse carbono ele não pode ter mais 2 hidrogênios, senão ele estaria ultrapassando o limite de 4 ligações. Tá? Então, como a gente está fazendo aos pouquinhos, o que a gente vai fazer? Vamos eliminar esse hidrogênio aqui. Tá? Vou botar um xizinho para a gente não poluir muito a molécula. Esse carbono vai estar fazendo 4 ligações. Ó. Uma dupla na esquerda, um hidrogênio embaixo e esse carbono que a gente acabou de adicionar aqui. Então, não vamos esquecer de fazer o quê? Ao invés de 10 hidrogênios, a gente tem agora 9. Tá? Por quê? Aumentando um carbono, eu aumento o quantitativo de hidrogênios aqui também. Quantos hidrogênios teriam nesse vértice, desse carbono? Mais 3 hidrogênios. Ó.
certo? Então, vamos contar agora. Eu adicionei um carbono a mais, não foi? Então, 6 mais 1, 7 carbonos no total, certo? O oxigênio não se moveu, né? Não adicionei, não tem oxigênio a mais. O hidrogênio, a gente tem mais 3, né? Eu já risquei aquele hidrogênio que eu tive que tirar quando eu adicionei aquele carbono. Agora eu adicionei mais 3 hidrogênios. 9 mais 3, 12. Vamos contar agora? 12 mais 7, 19. Mais 2, 21. Então, aqui eu estou respeitando o quantitativo de 21 átomos no total. Pessoal, aqui não tem jeito, a gente tem que fazer aos pouquinhos mesmo, tá? Esse tipo de exercício a gente tem que fazer nas tentativas, tá? No chutômetro mesmo. A gente vai fazendo no olho, não deu certo, vai vendo o que a gente pode mexer, até chegar no pré-requisito aqui do enunciado. Foi? Então, é basicamente isso, pessoal. Então, nosso composto, deixa eu desenhar ele mais bonitinho aqui, que ele já está cheio de hidrogênio no meio dele, né? A gente vai ter, então, um composto com 7 carbonos, né? Vai ser basicamente isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, 2 oxigênios e os hidrogênios que a gente contou aqui, né? Esse seria o nosso composto. Perfeito? Essa seria a resposta. Então, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Agradeço a vocês mais uma vez pela atenção e se cuidem, tá, pessoal? Grande abraço a todos. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.